Oi pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma aula. Noite de segunda-feira temos aqui o nosso compromisso, não é verdade? E o nosso compromisso de hoje é com você que está se preparando aí para concurso na área educacional aí em todo o Brasil. Você chegou no lugar certo, aqui é o seu lugar. Então já para tudo, se inscreve aqui e já ativa as notificações, porque toda segunda-feira tem aula e conteúdo novo para você. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Fabiola Santos, professora de conhecimentos pedagógicos e também de legislação educacional. Deixa eu deixar aqui o telefone no silencioso para ele não ficar apitando. Professora de conhecimentos pedagógicos e também de legislação educacional, e toda segunda-feira tem conteúdo novo aqui para você. E hoje, segunda-feira, nós estamos essa semana bem agitados com o edital que saiu aí para a Secretaria de Educação de Minas Gerais, não é mesmo? Então, preparei essa aula aqui pensando em você que vai prestar esse concurso. Ai, professora, tem muitos cargos? Tem muitos cargos, mais de 10 mil vagas aí para professor, mas também tem outros cargos técnicos aí dentro da educação. Então, não tem aí desculpa. E a aula que eu preparei hoje aqui, tentei trazer os conteúdos que vai cair aí, né, na parte comum, né, BNCC, LDB, PNE, Gestão Democrática, que vai cair comum a vários cargos. Banca definida, edital publicado, Instituto Consulplan. Trouxe para vocês aí, vamos desbancar essa banca. 5 questões que costumam cair muito em concurso, tá? Então, pessoal, não tem desculpa. Ah, eu não vou fazer o concurso da Secretaria de Educação de Minas Gerais. Não tem desculpa. BNCC, LDB, PNE, Gestão Democrática, PPP, cai em qualquer concurso que você for prestar aí na área educacional. Não só na Secretaria de Minas Gerais, mas também em qualquer concurso aí que você for prestar dentro da área de educação, tá bom? Então não tem desculpa, fica aqui, se inscreve, ativa as notificações, tá bom? E vamos começar aí a nossa aula. Simulado do Instituto Consulplan com a professora Fabiola Santos. Ótimo! E aí, pessoal, a gente já vai aqui para nossa primeira questão. Nossa primeira questão fala sobre a gestão democrática. E o que eu tenho que ter em mente? A gestão é democrática. Então, tudo que vier de encontro com isso, né, que não for democrático, que não alimentar aí a participação ativa da comunidade, lembrando que a comunidade escolar participa deliberativamente, ou seja, na tomada de decisões, na gestão administrativa e financeira dessa unidade escolar. Então, tudo que vier de encontro com isso vai estar errado, tá? Então, não dá mole não, já se liga para a gente não perder nenhum pontinho na nossa prova. Questão aqui de 2025 atual, né? Nós estamos agora no mês de maio de 2025, então nós já temos questões desse ano e aí para Minas Gerais, né, que o Instituto Consulplan organizou. Então, vamos lá. Considerando o artigo 14 da LDB e suas atualizações pela Lei 14.644 de 2023, como se estrutura a gestão democrática nas instituições de ensino público da educação básica? Então, ele quer saber como se estrutura, né, a gestão democrática e quais são os principais mecanismos de participação da comunidade escolar e local neste processo. Então, eu quero saber como que está organizada a gestão democrática e quais são os principais meios que a comunidade escolar participa de maneira ativa nesse processo. Como que ela participa? É por meio de elaboração de PPP? É por meio de conselho, associações? Então, é isso que essa questão quer saber, tá? Item A fala que a gestão democrática nas escolas públicas é definida pelo governo estadual. E aí, se eu estou falando sobre gestão democrática e afirmo que é o governo estadual que vai, né, definir a gestão democrática, aí já fica errado. Por quê? O que eu tenho que pensar, pessoal? A gestão democrática, ela é organizada aí em todos
as esferas estadual, municipal, né? Não apenas o estadual, mas ela é organizada e definida no intuito de manter, assegurar a participação ativa, né? A participação ativa dessa comunidade escolar. Obviamente, vai se respeitar a autonomia federal, né? Que a lei, na hierarquia, ele tá ali, né, dentro de uma organização maior, obviamente. Mas ela não é imposta de cima para baixo, mas ela é construída, tá? Tanto com base nas normas estaduais e municipais, mas ela respeita aí o que é a autonomia federal, tá? Então, é definida, né, nessas instâncias, não só pelo governo estadual, né, ela respeita a autonomia aí federativa, digamos assim, tá? Mas não existe essa delegação que quem tem que elaborar o projeto pedagógico são especialistas educacionais, tá? Sendo as comunidades escolar e local consultadas apenas em situações específicas e de interesse público específico. Então, esse item aqui, ele acarreta uma série, né, de conceitos equivocados que vão de encontro aí com o que a gente entende sobre gestão democrática, tá? B. A gestão democrática das escolas públicas é regulamentada exclusivamente para cada município, por cada município que define as diretrizes educacionais e permite a participação esporádica de representantes da comunidade escolar em reuniões ordinárias, sem direito a voto nas decisões sobre o projeto pedagógico. E aí, quando ele traz aqui que permite a participação esporádica, ou seja, de vez em quando, dos representantes da comunidade escolar, sem direito a votar. E não, né, gente? Quando a gente fala sobre gestão democrática, a gente tem em mente que a comunidade escolar ela tem ali uma função deliberativa. Ou seja, não é uma função decorativa, não está ali só para dizer que está compondo a gestão democrática, não. Ela está ali na tomada de decisões, né? Seja recursos financeiros ou administrativos, ela tem essa função de deliberar, ou seja, de fazer acontecer ali o negócio, né? De tomar decisões, e não só uma figura decorativa para dizer que faz parte e compõe esse conselho, né? Ou conselho, ou é de uma associação. Não tá ali só para fazer de conta que tem, mas ela tem um papel e um papel de extrema importância dentro da gestão democrática, tá? Então, o item B também está errado. A legislação prevê que a gestão democrática seja regulada pelas esferas estaduais e municipais, sendo a participação dos profissionais da educação e da comunidade escolar restrita a momentos de eleição dos diretores escolares, enquanto o projeto pedagógico é elaborado por uma comissão técnica designada pelo governo. Não, pessoal, aqui quando ele fala que a participação dos profissionais da educação e da comunidade está restrita ao momento de eleger esses diretores, está errado. Né? Não é uma participação só para eleger, mas depois também existe essa participação. Acabei de falar para vocês, não é uma função apenas decorativa, eles têm ali uma função de tomada de decisões, né? Eu ajudo a essa gestão, mas eu faço parte dela. Eu estou ali atuando ativamente, efetivamente. E a elaboração do projeto político-pedagógico é um braço importantíssimo dentro da gestão democrática. Por quê? Porque participa na elaboração desse projeto. Mas ele é um projeto vivo, ele não vai morrer na elaboração. E na hora de colocar em prática esse projeto político-pedagógico, a gestão democrática também é efetivada, né? Ali chama todos os seus agentes a colocarem esse projeto em prática. Não é só ali na hora de eleger os diretores, né, em vice, não. Existe sim uma participação
efetiva, ativa, né, e deliberativa desses diferentes segmentos aí da comunidade escolar. E aí sobrou para nós aqui a letra D, que provavelmente, né, a gente espera que seja a resposta dessa questão número 1. E ele fala que a gestão democrática envolve a normatização por leis estaduais e municipais, ok, garantindo a participação ativa dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico, assim como a participação contínua e deliberativa das comunidades escolar e local, por meio de conselhos escolares, fóruns, as quais têm caráter decisório e consultivo sobre diversas políticas educacionais. E aqui resumiu bem a estrutura da gestão democrática e como são os principais mecanismos de participação. Percebe aqui como a letra D é certinha a resposta dessa questão número 1, tá? Como que participa, né? Os mecanismos de participação. Aqui ele traz pra gente, né, conselhos escolares, fóruns, mas também tem associações de pais e mestres. Quem nunca viu falar sobre a APAN, né, a APM, associações de pais e mestres, também é uma forma dessa participação aí ativa e deliberativa na gestão democrática, tá? Então, questão número 1 aí, a resposta fica a letra D. E seguimos para a questão número 2, que vai falar sobre a BNCC. A BNCC, para quem não sabe, é a Base Nacional Comum Curricular. E a BNCC, ao se orientar pelo desenvolvimento de competências, propõe, o que ela propõe? Uma abordagem integrada de aprendizagens essenciais. Com essa orientação, fortalece as ações pedagógicas nas escolas, considerando o conceito de educação integral presente no documento. E aí, pessoal, a BNCC vai trazer esse conceito de educação integral. E olha só essa questão e que a banca confunde você. Que essa educação integral não é a educação que é por um tempo estendido na instituição, né? Onde o estudante fica ali 7 horas nessa instituição. Não, essa daí a gente entende como educação em tempo integral. A educação integral, ela condiz a desenvolver esse educando, esse estudante, em diversas nuances, né? Em um leque de desenvolvimento, digamos assim. Eu não vou desenvolver só a parte cognitiva desse estudante. Não, a BNCC traz muito isso, né? De desenvolver também as outras características, o social, o cognitivo e até o emocional. Então, é um novo olhar aí sobre a educação. Então, pronto. Entendido que a educação integral não me condiz com o que eu entendo sobre educação em tempo integral, a gente já pode resolver essa questão. Ao explicar o conceito de educação integral, orienta as ações pedagógicas para que o foco esteja na superação de deficiências acadêmicas, preparando o aluno prioritariamente para o mercado de trabalho. E sim, gente, a gente sabe que existe, né, previsto até na LDB, essa preparação para o mercado de trabalho e para os anos posteriores, existe essa continuidade. Mas, quando eu falo sobre o conceito de educação integral, não quer dizer preparar exclusivamente para o mercado de trabalho, né? Se eu estou pensando justamente no pleno, em todas as nuances desse ser humano, eu não vou prepará-los exclusivamente para uma área, e sim para um leque ali de oportunidades. Então, quando o item A reduz aí a prioritariamente ao mercado de trabalho, deixa o item errado, tá? Item B. Ao explicar o conceito de educação integral, direciona as ações pedagógicas para atender às demandas educacionais e de mercado, colocando foco no desenvolvimento de habilidades
acadêmicas e técnicas, mas também considerando aspectos do desenvolvimento pessoal. E aí, pessoal, olha aqui, quando ele traz aqui que ao explicitar o conceito de educação integral, direciona as ações pedagógicas para atender às demandas educacionais e de mercado, colocando o foco em quê? Nas habilidades acadêmicas e técnicas. Olha aí onde está o erro desse item. O foco só em habilidades acadêmicas e técnicas, mas também considerando aspectos do desenvolvimento pessoal. E aqui, quando eu estava resolvendo, eu até fiquei, mas por que esse item é considerado errado? Porque aqui, ó a palavra foco, né? A palavra foco tá em quê? Em habilidades técnicas e acadêmicas. Não, e não tem esse foco exclusivo ali nas habilidades técnicas e acadêmicas. Embora ele mencione ali o desenvolvimento pessoal, ele ainda coloca esse peso maior nas demandas, né, de mercado, que não reflete plenamente o equilíbrio entre essas dimensões cognitivas e socioemocionais que está ali sendo pregada pela nossa BNCC, tá bom? Então o item B também está errado. C. Com base na educação integral, tende a priorizar o desenvolvimento das competências técnicas necessárias para o mercado de trabalho, enquanto a educação moral e cidadã é tratada como um aspecto que pode ser desenvolvido em contextos externos à escola, como a família e a comunidade. E aí acaba que esse item C, ele fica errado porque ele separa, né, o desenvolvimento moral e cidadão da escola, como se fosse algo exclusivo ali para a família, né? Então, esse aqui é exclusivo da família e esse aqui é exclusivo da escola. E aí deixa o item C errado. E aí o item B, de dado, ao incorporar o conceito de educação integral, fortalece as ações pedagógicas ao promover o desenvolvimento equilibrado de competências cognitivas e socioemocionais, orientando-os por uma visão integrada de formação humana, em que o aluno se torna capaz de mobilizar os conhecimentos em situações. E aí, certinho, a letra D, né? A BNCC, ela traz justamente essa proposta curricular orientada pelo desenvolvimento de competências que representam uma mudança importante nesse olhar sobre a aprendizagem. Em vez de focar apenas em conteúdos isolados, né, a BNCC propõe que os alunos desenvolvam habilidades, atitudes, competências, não só ali em conteúdos, conteudistas, memorização, decoreba, nada disso, né? Essa ideia, né, de desenvolver habilidades, atitudes, valores de uma maneira integrada ali está totalmente ligada ao conceito que a gente entende sobre educação integral, tá bom? Então a gente avança para a questão número 3, mas antes a gente deixa o gabarito aqui, questão número 2, letra D. Vamos lá então para a questão número 3, uma questão grande. Percebi também, pessoal, que o Instituto Consulplan, ele gosta de questões assim, com textos bem grandes, né, que você precisa dedicar aí alguns minutinhos para leitura, né? Então, não deixe de ler não, porque no caso dessa questão número 3, se você não ler esse enunciado, esse texto aqui, você resolve a sua questão, mas pode deixar aí a desejar e cair em erro e acabar perdendo esse ponto. Que depois que a gente faz essa leitura, a gente percebe que não é uma questão difícil, mas que, né, se a gente não fazer essa leitura, pode perder, tá? Então vamos lá. Observe a cena que descreve uma aula de ensino fundamental nas séries finais. O professor entra em sala com um sorriso, segurando uma caixa de materiais diversos. Folhas de papel, tablet, instrumentos musicais simples,
tambores, flautas de brinquedo, além de cartões com sinais em libras. Os alunos olham curiosos, já imaginando que a aula será diferente. O professor comunicando-se oralmente e em libras simultaneamente. Bom dia, pessoal! Hoje vamos fazer uma atividade especial sobre ecossistemas, mas usando diferentes linguagens. Além de falar e escrever, podemos usar gestos, imagens, sons e até sinais de libras. Vamos dividir a turma em grupos de 4 ou 5. Cada grupo vai escolher uma forma de se expressar. Pode ser por meio de música, teatro, desenho, da tecnologia ou da Libras, que vai ajudar quem quiser usar. O tema é a interdependência entre os seres vivos nos ecossistemas. Ao tema da aula. Os alunos começam a se organizar animados. Um grupo decide usar Libras como forma de comunicação com a ajuda do professor. Eles escolhem representar uma cadeia alimentar e, em vez de falarem ou escreverem, vão usar sinais para mostrar como os organismos interagem. Outro grupo opta por encenação corporal e começa a ensaiar uma peça sobre predadores e presas. Um terceiro grupo prepara a apresentação digital com imagens e vídeos sobre o ciclo da água. Olha aí, cada um achou uma maneira, né, de colocar ali o tema da aula em prática, por diversas linguagens. E aí, feito isso, a pergunta da questão: considerando a BNCC, podemos afirmar que a estratégia do professor está mais alinhada às competências específicas da área de linguagem, uma vez que o foco principal é a comunicação. E aí, pessoal, será que o foco principal está na comunicação? Olha só, qual é o tema da aula? O tema da aula está falando sobre comunicação? Então não, esse não é o foco principal. E esse item aqui traz a área de linguagem, porque fala sobre Libras, né? Fala sobre diversas formas de linguagem. Mas eu tenho que entender para além disso, né? Para além do que está escrito no papel, eu tenho que entender, tá? E aí a gente segue. B. Ao focar em diferentes formas de expressão, desconsidera a importância da linguagem escrita como principal ferramenta para aprendizados em ciências da natureza. Pessoal, onde que está escrito, né, que a principal forma de comunicação, de linguagem para ensinar ciências da natureza é a escrita. Não, a BNCC traz o tempo inteiro as múltiplas linguagens, né, as múltiplas formas, a tecnologia, a linguagem artística. Então, não é a atitude do professor não está desconsiderando, não. E nem está escrito em nenhum lugar que a escrita é a principal ferramenta para a aprendizagem de ciências da natureza. Então, errado também. Atende à competência de ciências da natureza no currículo de ensino fundamental com estratégias que corroboram o desenvolvimento de uma competência geral da educação. Opa! Atende à competência de ciências da natureza? Sim. Com estratégias que corroboram para o desenvolvimento de uma competência geral da educação básica? Sim, aí sim tá falando, né? A proposta do professor é extremamente coerente com a BNCC, pessoal. Por quê? Porque ela articula, né? Colocam as duas ali, misturam os conteúdos científicos com o quê? Com as múltiplas linguagens, promovendo o quê? Inclusão, protagonismo e competência científica. Como assim? Inclusão, protagonismo. Olha, ele fez grupos, eles deixaram eles escolherem a maneira que iam fazer. Um escolheu tecnologia, o outro escolheu Libras, o outro escolheu uma linguagem artística. Isso está totalmente alinhado. Mas qual era o tema? É um conteúdo científico ali, ciências naturais. Mas eu posso escolher e falar isso com a linguagem que mais me identifico. Então, é aí certinho o item C.
Vamos ver o D. Ao se caracterizar com atividades tão diversas, sobrecarrega os alunos com muitas informações e acaba por fragilizar o desenvolvimento de competências de ciências da natureza de forma profunda. Não, ele não está sobrecarregando, não. Opa, dei um zoom aqui. E agora, como que eu vou fazer para tirar esse zoom? Ele não está sobrecarregando, não. Ele está muito pelo contrário. Ele está aqui, ó. Vou colocar a palavrinha enriquecendo. Ele está enriquecendo essa aula, trazendo ali as múltiplas linguagens. Quais são elas? Ó, ele usou a tecnologia, ele usou Libras, ele usou artes, a linguagem artística. Nossa, ele usou ali diversas maneiras e isso enriquece a aula e não empobrece, como está falando o item. Então, o gabarito da questão número 3 aqui é a letra C, tá? Partimos aqui para a questão número 4. A questão número 4 vai falar sobre o PPP, Projeto Político Pedagógico. E aí ele fala assim, que ao construir seu PPP de forma totalmente independente... Não, gente, vamos voltar, né? Vamos ler o enunciado da questão. Sempre falo para vocês ler, já estou passando ali para os itens sem antes ler o enunciado. Não existe isso, tá? Vamos embora, vamos ler. De que maneira a escola pode exercer o princípio da autonomia, conforme destacado por Veiga no projeto político-pedagógico, sem contrariar as normativas legais e as políticas públicas educacionais? Pessoal, e quando eu falo sobre o princípio da autonomia, o que tu vai entender e frisar aí nos seus estudos? Existe o princípio da autonomia, mas a escola, ela não é uma ilha. Ela não está lá isolada do resto do mundo, do resto da rede, do resto do sistema, não. Ela tem sim autonomia para elaborar o seu projeto político-pedagógico, mas ela não está ilhada. Ela vai se basear aí nas legislações municipais, estaduais, federais e vai, né, beber nessa fonte. Ela não está ilhada ali fazendo o que ela quer, não. Então, quando eu falo em princípio da autonomia, eu tenho autonomia para elaborar. Quando eu falava em gestão democrática, que os itens falavam, vai determinar os técnicos ali, quem tem experiência para fazer esse PPP. Não, tá errado. Eu tenho autonomia, enquanto unidade escolar, para elaborar o meu PPP, tá? É nesse sentido, a autonomia. Eu, unidade escolar, tenho autonomia. Não preciso vir ninguém, não contrato ninguém, um especialista. Não, nada disso. Mas a escola não tá ilhada, né? Não é uma ilha dentro desse processo, não, tá? Então, vamos entender aí essa diferença que existe. Então, vamos lá. Ao construir o PPP de forma totalmente independente, desenvolvendo práticas práticas pedagógicas e administrativas que atendam exclusivamente às demandas internas da comunidade escolar, sem necessariamente seguir as diretrizes do sistema educacional e políticas públicas. Ó, o erro aqui, ó, sem seguir as diretrizes do sistema educacional e de políticas públicas, deixo o item A errado, tá? Então, não é isso. Lembra que eu falei, não é uma ilha. Exercendo sua autonomia plena nas esferas administrativas e financeiras, ok. Condicionada apenas ao cumprimento mínimo de obrigações legais sem necessidade de articulação com as políticas públicas, uma vez que as decisões tomadas internamente têm procedência sobre as normativas externas. Aí, lembra que eu falei, não é uma ilha, sem articulação, uma vez que as decisões tomadas internamente têm precedência sobre... Não, eu vou beber na minha fonte, existe uma legislação maior que me rege, tá? Então, não sou uma ilha. Continuo aí focando nisso. Estabelecendo um conjunto de normas práticas que garantem a autogestão em todos os âmbitos, organizacional,
pedagógico, financeiro e administrativo, desde que as decisões da equipe gestora sejam ratificadas pelo conselho escolar e respeitem parcialmente as políticas públicas educacionais. E aí esse item só ficou errado aqui, ó, respeitem parcialmente. Vinha bonitinho, mas esse parcialmente deixou aí o item errado. Promovendo a autonomia pedagógica e organizacional da escola, por meio de um planejamento que respeite a legislação vigente e articule as políticas públicas com as demandas específicas da comunidade escolar, permitindo certo grau de adaptação, sem, no entanto, se contrapor às diretrizes educacionais estabelecidas. E aí, perfeito, né, pessoal? Pessoal, só vou colocar aqui para carregar, senão vai descarregar bem na hora que a gente estiver finalizando a nossa aula. Pronto, já coloquei aqui o carregador. Então, gabarito da questão número 4, letra D. Gente, mas tem dado só letra D, não é isso? Ou eu tô doida? É isso. E aí, partimos para a questão número 5, que vai falar sobre o quê? Sobre PNE. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 214, prevê a articulação do Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e com definição de diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação por meio do PNE, que terá duração. E aí, pessoal, eu estou perguntando só a duração do PNE. Anual, bienal, quadrienal ou decenal? E aí, pessoal, a resposta também é letra D, né? A cada 10 anos, né? Inclusive, esse ano a gente precisa aí de um novo Plano Nacional de Educação, né? Visto que se o último foi lá em, né, 2000, terminando ali em 2024, a gente precisa de um novo Plano Nacional de Educação. E o que tem nesse Plano Nacional de Educação? Primeiro, pessoal, que ele é um instrumento de planejamento e coordenação de política educacional no Brasil. Então, o intuito dele é de planejar e coordenar as políticas educacionais que tem no nosso Brasil. Então, lá tem o quê? Tem metas, né? E tem objetivos e tem metas. Metas que devem ser alcançadas aí a cada 10 anos. E aí, pessoal, quais são os principais pontos que tem no PNE? No antigo, né? Erradicar o analfabetismo era um objetivo importante dentro das metas do PNE. Universalizar o atendimento escolar, melhorar a qualidade de ensino, valorizar os profissionais da educação. Outro, que nós falamos inclusive nas questões de hoje, promover a gestão democrática e garantir o padrão de qualidade e equidade. E aí, pessoal, quando a gente fala assim, promover a gestão democrática, mas isso já acontece. Pessoal, eu fazia uma live quinta-feira passada eu fazia uma live no canal do Pedagogia para Concurso, não foi aqui no meu canal. E aí os professores que estavam participando falavam justamente sobre isso, de como é diferente o que está previsto na lei e o que realmente acontece na prática. Então, é necessário sim que essas metas, né, já que o objetivo do PNE é justamente planejar e coordenar essa política pública, é necessário que essas metas estejam vinculadas aí com a realidade que a gente espera e necessita na educação do Brasil hoje, né? Ainda é necessário promover a gestão democrática no nosso país. Ainda é urgente a valorização dos profissionais da educação no nosso país. Cada dia mais a gente é mais desvalorizado. Então, é um plano, né, feito aí a cada 10 anos e neles tem metas. E metas essas que vão ajudar aí a coordenar a política educacional no nosso Brasil, tá bom? Então, a cada 10 anos é a resposta da nossa questão número 5.
E aí depois eu trago mais estudos aqui sobre o PNE, super interessante, tá? Vamos ver se atualiza, sai aí uma nova versão, para que a gente consiga estudar com mais propriedade, tá bom? Então, finalizamos. Vou voltar aqui para me despedir de vocês. É sempre um carinho, é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Já te peço mais uma vez, se inscreve aqui no meu canal, vou deixar aqui para vocês, ó. Se inscreve aqui, me motiva a sempre trazer para vocês conteúdos novos, atualizados, tá bom? Tem um Instagram também, o Instagram é FFabiolaDF, e o meu YouTube, aqui o meu canal é Professora Fabiola Santos. Se inscreve, deixa seu like, ativa as notificações, que aí vou estar sempre aqui com vocês, às segundas-feiras, produzindo um material de qualidade aí para vocês, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, pessoal, e até a nossa próxima aula aqui no canal da Professora Fabiola Santos. A gente se vê, tá? Não vai sair sem antes se inscrever. Beijo, pessoal, beijo grande, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.